Clube. E a hora certa? Hora certa, 8 horas e 31 minutos. Temperatura marcando neste momento 14 graus. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento. Loja Docim. Você conhece, você confia. Na Júlio 46, em Canela. Para a Loja Docim, você conhece, você confia, abrindo as câmeras aqui. Opa, tem que abrir as duas aqui, o professor Carlos Frois conosco aqui. Abrindo as câmeras para o nosso quadro Temas. E, novamente, temos a participação do nosso querido amigo, colaborador aqui do programa, já há muito tempo, trazendo sempre temas ligados à sustentabilidade. Estamos abordando agora uma série de temas ligados a cidades sustentáveis. E aí eu inicio falando, né? Imaginemos, né, uma cidade com casas com aproveitamento da água da chuva, da luz solar, do vento, calçamentos com materiais sustentáveis e permeáveis, mobilidade urbana que esteja, né, privilegiando passeios e veículos alternativos e uma circulação onde não haja, né, engarrafamentos como a gente tem tido nos últimos dias. Mínima produção de resíduos e também o aproveitamento com sabedoria, né? O bom aproveitamento dos resíduos. Esgoto devidamente tratado, mananciais hídricos protegidos, praças arborizadas, áreas verdes preservadas e onde a pobreza encontre amparo junto às autoridades governamentais e também na sociedade. Estamos falando de uma cidade planejada, inteligente, sustentavelmente. Uma cidade sustentável. E o nosso tema de hoje, professor, que eu propus aí, e o senhor aceitou, ocupação de áreas de risco urbanas triplica no país desde 1985. A ocupação urbana em áreas de risco triplicou entre 1985 e 2021, segundo estudo divulgado hoje pelo Mapa Biomas, uma iniciativa multi-institucional de universidades, ONGs e empresas de tecnologia que monitora a cobertura e uso da terra no Brasil. Segundo o estudo, houve um salto de 350 quilômetros em 1995 para de 350 quilômetros quadrados em 1985 para 1.000 quilômetros quadrados em 2021. O documento aponta ainda que de cada 100 quilômetros quadrados de aglomerados subnormais, como o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, classifica as favelas, 15 foram construídos em áreas de risco, professor. De acordo com os dados, existem 887 cidades com alguma área urbanizada em áreas de risco. Dessas, 20 cidades respondem por 36% de toda a área de risco ocupada nos últimos 36 anos, professor. Hoje é o dia da favela e justamente esses dados estão sendo trazidos pela grande quantidade de favelas, professor, pelo aumento do número de favelas, ou seja, pessoas vivendo né, em condições subhumanas, né, em espaços como áreas de risco e áreas que não poderiam estar sendo ocupadas justamente por não oferecerem condições mínimas, né, de vida, professor. Isso é fato, Bruno. Bom dia, professor Carlos Frois. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Satisfação estar aqui novamente, não com a satisfação de falar sobre um tema como esse, né, Bruno? Porque realmente não nos agrada nem um pouco. Mas existem várias causas que levam a essa população a viver de forma praticamente subhumana, né, Bruno? E não só a favela, digamos, localizadas em áreas planas, não área de risco, mas principalmente aquelas que, por falta de condições absolutas, se obrigam a viver nas margens de arroios, de rios, ou em penhascos, né, como acontece na maioria das cidades, e que estão sujeitos a todos os intempéries naturais, né? E casualmente a gente acusa a natureza como grande responsável quando dá os sinistros, mas na verdade a responsabilidade é nossa. E aí, Braulio, nós podemos citar alguns exemplos. Eu vivenciei casos relativos à ocupação antrópica desordenada,
como, por exemplo, em 1980 eu trabalhava na Faculdade Porto Alegrense de Educação, Ciências e Letras, e se instalou na frente, no outro lado da estrada da entrada da faculdade, uma vila chamada Beco da Borracha, onde 90% daquela população que estava ocupando a área, que não era uma área de risco, mas era uma área já de favela, eram pessoas, Braulio, em entrevista que nós fizemos, inclusive com os alunos da pedagogia e das ciências, onde a gente dava um reforço para essa comunidade, para as crianças principalmente, eram pessoas que eram oriundas da campanha, de Bagé, de Uruguaiana, e me pergunta qual era a ocupação dessas pessoas, Braulio. A ocupação desses cidadãos que não eram aposentados porque nunca tiveram carteira assinada. Não eram praticamente nem cidadãos, porque muitos não tinham nem carteira de identidade. Eram peões de estância, que pela idade não servia mais para a propriedade rural, eram simplesmente despejados, porque eles moravam dentro da fazenda, muitos nasceram dentro das fazendas e que, como agora não tinham mais serventia, como um prato de comida descartável, sei lá, eram jogados para fora. E aí, qual era a perspectiva de vida? Ir para as grandes cidades, ter ainda uma oportunidade. Então pegava suas trouxas, que às vezes era só uma sela e uns arreios de cavalo, e iam Sem qualificação nenhuma. Sem qualificação nenhuma, porque a vida toda foi lidar com cavalo. Quer dizer, tinha qualificação, mas para aquele tipo de serviço. Não vamos colocar sem qualificação, porque também estamos falando exato. de forma foi uma errada. Errada, exato. Então, esse foi um caso, Braulio, gritante que eu presenciei convivendo com essa comunidade Beco da Borracha na Faculdade Porto Alegrense. Outro exemplo assim que a gente vê em outras cidades é quando aumenta excessivamente o IPTU nas cidades, aonde a população não podendo mais pagar, digamos, um aposentado, pagar um IPTU elevadíssimo, o que ele faz? Ele se desfaz e vai para ambientes mais adequados com a sua situação econômica. E como a situação econômica de um salário mínimo é zero, logo ele gasta praticamente o seu dinheiro para se manter vivo. Né? Não com dignidade, mas para se manter vivo, que é a resposta como o próprio Diese calcula que o salário mínimo deveria ser em torno de R$5.000 para ser digno de um ser humano, de uma família. Então, quantos realmente ganham R$5.000 enquanto salário? Isso é uma realidade também. Então, até há poucos dias saiu numa grande cidade americana onde o IPTU subiu extraordinariamente, astronomicamente, o cinturão de miséria de pessoas vivendo em abrigos, vivendo na rua, aumentou significativamente, e isso vem acontecendo no Brasil também. A Revolução Industrial, historicamente, quando o homem praticamente abandonou o campo para ir para as grandes cidades, também foi um êxodo que provocou o crescimento, o surgimento de favelas. Mas uma prova disso, mais gritante, era o Rio de Janeiro, que era uma cobiça, né, por todos também nordestinos que migravam, os sulistas que migravam, e também São Paulo, que foram os grandes dois polos de migração, e parte de Minas também, Belo Horizonte, que recebiam levas e levas de pessoas para atender o que? A necessidade da indústria. Tu falasse a data, né? Década de 80, 70, 80, onde cresceu exageradamente. Então, esses são alguns elementos que levaram à migração de homens sem as mínimas condições financeiras. Então, tu começa a ocupar áreas que foram abandonadas, que muitos eram para especulação imobiliária mesmo, e acabam, então, as invasões. Não querendo justificar a invasão, não apoiando isso, porque o ideal seria que todos tivessem dignidade de comprar a sua área, né, e viver dignamente para tal. Isso são algumas palhinhas, né, Bruno? Um outro elemento que eu poderia trazer para ti, que eu vivenciei com um grupo de canelenses aqui, foi a visita de uma indústria de cerveja, de chopp, onde o gerente da empresa, o palestrante, se vangloriando por ter substituído, automatizado a empresa, então, e para tal eles tinham 2.000 funcionários e
doravante passariam a ter apenas 200 funcionários. Aí fica a pergunta, esses 1.800 funcionários demitidos da empresa, em função da automatização, da robótica, né, fazem o quê? Porto Alegre, não faz muito tempo, está retirando os cobradores de ônibus. E olha que eu sou do tempo ainda de andar de bonde, Braulio, que tinha o motorista, tinha o cobrador e tinha o fiscal que seguido entrava no ônibus, no bonde, para fiscalizar se o cobrador tinha comprado e ele cobrava o teu ticket de passagem. Sim. Então eram 3 por veículo. Agora nós temos 1 por veículo. A própria construção civil, Braulio, que hoje nós temos aí os pré-moldados, tu constrói um galpão em questão de um dia, praticamente, onde vem da indústria já todas as chapas concreto pronto, tu estás retirando trabalhadores da construção civil. Então, tu aumenta, a evolução, entre aspas, da cidade com a automatização. Por outro lado, tu está gerando um mundo de seres desempregados, né, e que tem suas necessidades, tem suas famílias para criar. E aí, como comprar um terreno? Como construir uma casa digna? Como ter qualidade de vida? Se a nossa evolução, entre aspas, de urbes, está na contramão da dignidade humana. Então, esse egoísmo que nós, há pouco no intervalo, estávamos discutindo... Estamos debatendo aqui. Exatamente é o grande centro da discussão, onde nós deveríamos formar um novo cidadão, né, com os aspectos de solidariedade, não apenas conhecimento matemático e de português, mas principalmente ligado à questão de humanidade, de humanismo. E isso está muito longe, e prova disso está aí a dicotomia nas eleições. A raiva pondera, né, no nosso meio, então isso não contribui para nada. Pelo contrário, só para destruição e morte. É verdade, professor. Precisamos ter aí, nós todos, nos conscientizarmos de que o papel de cada um é contribuir para a qualidade, para a melhora da qualidade de vida de todos. Não adianta eu pensar que se eu cuidar só da minha vida, eu vou manter, né, a sustentabilidade onde eu estou vivendo. Até porque há uma ideia, né, justamente de que quanto mais eu tenho, quanto mais eu adquiro e quanto mais eu ajo em detrimento dos outros, pensando somente em mim, mais eu estou justamente indo contra os meus próprios interesses, que é a manutenção da vida ali onde eu estou, e para isso eu preciso estar colaborando para a manutenção não só da minha vida, mas da vida não só das pessoas, mas de todo ser vivo. Então é como você diz, a gente vive uma dicotomia. Enquanto a gente não despertar para essa necessidade, continuaremos justamente tendo esse aumento absurdo das favelas. E não só no Brasil. O Brasil, ele passa a ser, né, mas tem outros países em situação muito pior do que a nossa. Professor, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. E a gente deixa essa reflexão para quem está nos ouvindo. O vereador Jerônimo Terra Rolim está dizendo: bom dia, Braulio, parabéns pelo excelente tema, que é um dos mais graves da nossa cidade. Obrigado por trazer o professor Froze. Ele é unanimidade na área. Professor, obrigado pela tua participação. Um abraço, Rolim. Um abraço a todos. Professor Carlos Froze conosco aqui, porque em seguida a gente tem aqui um bate-papo. O Cabelinho vai ter um papo com o Josué, da Guinchos Burger, falando sobre a sua trajetória dentro aí da gastronomia, dos 2 anos da Guinchos e da Casa Nova. E depois temos também o Davenir, vai conversar com o Christian Krumenauer, que é diretor de turismo da Secretaria de Turismo de Três Coroas, falando sobre o Campeonato Sul-Americano de Canoagem. Clube. E a hora certa? Hora certa, 8h45, temperatura marcando, temos 14 graus. Pessoal que passa buzinando aí, grande abraço. Eu sempre passa buzinando aqui. Apresentando o Grande Jornal Regional. Clube 88.5. A rádio que você vê. Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente. A UFSC é pra mim, a UFSC é pra você, a UFSC é pra todo mundo que quer crescer. Vestibular UX.
provas todas as segundas e quintas. Acesse ux.br. A UX é pra você. A UX é pra você. Acordar cedinho pode ser bem complicado, mas se tem um pão quentinho e um café bem preparado, Ai, é diferente, né? o que importa é fazer você sorrir. Todo dia tem o que faz sorrir. Onde a gente tá é a hora e o lugar de ser feliz. Isso, prazer em fazer você feliz. Precisou de óculos de grau? Vem na Ótica Big Ben. Temos lentes com as melhores marcas: Varilux, Zeiss, Royalux, relógios, joias, semijoias e perfumes para você presentear quem você ama. Trabalhamos com concertos. Relojoaria e Ótica Big Ben, na Júlio de Castilhos 360. Fone 3282-2244. ProHealth Super Premium é a única ração 100% natural com um Plaque Off que age na saúde bucal do seu pet, combatendo o tártaro e o mau hálito. ProHealth Super Premium você encontra nas melhores pet shops da região. O Lelac Noir é um fundi pioneiro em chocolate branco na Serra Gaúcha. São 23 anos de conforto e muito sabor. Nosso atendimento é diferenciado e estamos abertos de segundas a sábados, das 18 às 24 horas. Canelenses e gramadenses têm um desconto exclusivo. Lelac Noir, na subida para o Lago Negro, fundi feito com amor. Reservas 99625-7454. A segurança que você precisa para acompanhar a sua empresa está no IACS Serviços Contábeis, porque contabilidade é coisa séria e confiança é essencial. No IACS, você encontra tudo o que precisa: prestação de serviços nas áreas fiscais, trabalhista, contábil, regularização de obras perante a Receita Federal, declarações de renda pessoa física e muito mais. IACS Serviços Contábeis, dedicação, empatia e parceria produtiva. Na Rua Augusto Pestana, número 750, no centro de Canela. Fone 54-3282-2451. WhatsApp 54-99250-5077. Quando se trata de madeiras para decks, pergolados, casas e afins, você pode contar com a Haniel Madeiras Tratadas. Nossos produtos provêm 100% de reflorestamento e nossa entrega é super ágil. Haniel Madeiras Tratadas. Respeito e qualidade lado a lado. Você sabia que Canela tem um dos 10 melhores parques do mundo? É a Terra Mágica Floribal, um lugar encantado com mais de 40 atrações para toda a família. Siga @Parque Terra Mágica Floribal. Farmácia Líder, redes associadas. É a farmácia da sua economia. Aqui tem preço baixo pra você todos os dias. Tudo em medicamentos e perfumaria. A sua saúde em boa companhia. Bora, 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 bora lá pra gente ver. Na Farmácia Líder, mais saúde pra você. Bora, 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 não perca tempo não. A Farmácia Líder é a melhor opção. Medicamentos e perfumarias em geral. A mais completa, a melhor qualidade, o melhor preço e o melhor atendimento. Mais saúde pra você em entrega rápida. Farmácia Líder é rede associadas. Funcionamos 24 horas. Farmácia Líder, redes associadas. WhatsApp 54993289555. Em 2012, se iniciava um sonho que se confundia com sabores, aromas e amizade. O Armazém 845 está completando 10 anos de muita qualidade, inovação e alegria. A todos os amigos, fornecedores e parceiros, os nossos melhores sentimentos. Só temos a agradecer. Armazém 845, 10 anos fazendo história em Gramado. Tu já conferiu a novidade da Clube? Agora, além de ouvir, tu pode assistir a toda a programação, clipes e informação em vídeo pelo site e aplicativo. Acesse clubefm885.com ou procure por Clube 885 na sua loja de aplicativos. Clube, a rádio que você vê.